Muito boa noite, sejam bem-vindos ao debate para a Câmara Municipal de Faro. É presidida pelo PSD há 16 anos e o autarca atual, Rogério Bacalhau, que venceu 2 vezes com maioria absoluta, já não se pode recandidatar. Nas últimas eleições só foram eleitos para o Executivo membros do PSD e do PS. Hoje recebemos candidatos de 5 partidos. Temos connosco Cristóvão Norte, que concorre pelo PSD, CDS, Iniciativa Liberal e PAN, António Pina, pelo Partido Socialista, Pedro Pinto, pelo Chega, Duarte Baltazar, pela CDU e José Moreira, pelo Bloco de Esquerda. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este debate. Vamos começar pelo desenvolvimento e pelo futuro económico de Faro, para perceber como é que pretendem conjugar o turismo com a dinamização da economia local, incluindo naturalmente os moradores de Faro. Vou começar por si, Cristóvão Norte. Sabemos que uma das principais mais-valias de Faro é o turismo, desde logo pelo aeroporto que é localizado neste concelho. Como é que pretende aproveitar esse motor para criar emprego e boa qualidade de vida para os farenses? Muito boa noite a todos, muito boa noite. Faro é uma capital que tem recursos endógenos que têm que ser aproveitados e isso significa diversificar a base económica. Diversificar a base económica significa, desde logo, melhorar as zonas industriais, reforçar os polos tecnológicos, conduzir a concretização de um conjunto de infraestruturas-chave para assegurar que este concelho, que é um concelho que tem que liderar, que tem que aspirar a ser uma referência a sul do país, consegue inaugurar uma era de crescimento essa que garante essa diversificação da base económica. Nós temos um conjunto de medidas essenciais nesse sentido. Desde logo, nós queremos continuar a crescer o turismo, mas queremos que o turismo ocupe o seu espaço e não coloque as pessoas na ideia em que Faro é para toda a gente, para os turistas, menos para eles. Queremos, desde logo, revalorizar a zona ribeirinha, fazendo de Faro e a Ria um só. Nós temos mais belas frentes de Ria, porventura, da Europa. Ela tem que ser requalificada de uma ponta à outra. Isso significa um plano pormenor no Cais Novo, assegurando, desse modo, que há uma reestruturação de toda aquela zona, eliminando chagas sociais, criando valor e dinamismo económico e, por outro lado, com a capacidade da universidade, com a produção de inovação, com um conjunto de aspectos que são críticos para Faro, nós entendemos que temos todas as condições para fazer Faro a grande capital do Sul. António Pina quer construir um Faro de desenvolvimento 3.0. O que é que quer que seja Faro daqui a 4 anos, quando estaria a terminar o seu mandato, caso fosse eleito? Boa noite, Nelma. Boa noite a todos. Boa noite aí em casa. Boa noite aos farenses. Faro 3.0 porque temos uma universidade, temos um hospital, temos um aeroporto, temos produção de conhecimento. O turismo tem sido o grande motor de desenvolvimento económico da região, mas importa ter mais do que só o turismo. E a Ria Formosa é também um lugar onde se produz conhecimento, onde a Universidade do Algarve tem no seu centro, no Ramalhete, grandes investigadores, com necessidades de conseguirem passar este conhecimento para a parte da produção industrial, assim como na área das tecnologias, da inovação. Sabemos até que há empresas ligadas à Fórmula 1 que estão interessadas a vir para Faro. E é isto que temos que conseguir atrair estas empresas que tenham a capacidade de empregar os filhos dos farenses, os nossos filhos, para que estes tenham onde trabalhar e não tenham que procurar sair para fora da região ou para fora do país. A construção de parques empresariais, assim como o Parque Tecnológico de Gambelas, que está há anos para ser posto em prática, bem como o Parque de Guilhim, onde a grande massa de empresas precisa de se expandir, precisa de crescer e tem que ter esse espaço. São 2 áreas que estão previstas no PDM, que já há muitos anos estão previstas no PDM e que temos que os concretizar, seja através do investimento público, seja também através do investimento privado. Mas no que diz respeito ao turismo, temos que conseguir que o património de Faro, a sua história, o património edificado, Faro tem mais de 2000 anos de história. É a cidade no Algarve com o maior património edificado, por descobrir, e temos que conseguir que esta mais-valia que só Faro tem no Algarve
sejam a mais-valia para o turismo. Porque temos de ter um turismo que procure, para além do sol de praia, as nossas raízes, a nossa história, o nosso património. Pedro Pinto, a sua promessa é tornar Faro grande outra vez, tendo em conta que o município é governado pelo PSD há 16 anos, refere-se aos tempos da presidência socialista? É esse tempo e é esse momento da história de Faro que considera que a cidade foi grande? Olá, boa noite. Cumprimentá-la assim, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar particularmente também o Presidente da Câmara de Olhão, que é sempre bom ouvirmos aquilo que diz sobre Faro, mas, e permite-me cumprimentar também os farenses, mas deixe-me dizer que o turismo é essencial nesta questão. E ainda bem que falamos de turismo. Mas o tornar Faro grande outra vez tem a ver muito com o turismo também. E ainda bem que falamos de turismo, porque nós temos andado em vários debates e raramente falamos em turismo e raramente falamos nas potencialidades que Faro tem para o turismo. Eu creio que o Algarve e Faro, como capital do Algarve, tem mesmo que ser a grande capital do Algarve, que infelizmente durante estes anos todos, não só do PSD, mas na governação do Partido Socialista também, foi perdendo. Portanto, nós quando dizemos que queremos tornar Faro grande outra vez, quer dizer que Faro já foi grande. Já foi grande nos anos 80, final dos anos 80, princípios dos anos 90, já foi grande. E é isso que nós queremos fazer com o Concelho de Faro. Nós não podemos ter um turismo de qualidade que queremos dar a Faro, quando temos, por exemplo, o que aconteceu neste verão, onde na praia de Faro as casas de banho estavam fechadas. Ou seja, o turista ia à praia de Faro e as casas de banho estavam fechadas. Isso não pode acontecer. É tudo isso que nós não queremos em Faro. O que é que nós queremos? Queremos que as grandes unidades hoteleiras invistam no nosso concelho. E temos que criar possibilidades para isso. Nós temos que apostar no turismo sénior, que é fundamental também, porque é um turismo de qualidade, é um turismo que vem inclusive do norte da Europa, onde está o dinheiro neste momento da Europa e que pode investir no Algarve e que podem vir para o Algarve não ser só 6 meses por ano, porque nós temos muita mania que o Algarve é apenas o turismo de 6 meses por ano. Temos que acabar com isso. O Algarve tem que ser uma zona turística para todos os meses do ano. E Faro, como capital do Algarve, tem que dar esse exemplo. E os farenses, onde ficam no meio disso? Os farenses ficam porque o comércio farense ganha mais, os empresários farenses ganham mais, o investimento que se pode fazer em Faro faz com que os farenses ganhem mais. Portanto, tudo o que seja investir em Faro é bom para os farenses. Nós não podemos ter uma capital de distrito e uma grande capital de distrito, como nós queremos fazer de Faro, sem investimento. E, portanto, os farenses têm que perceber que esse investimento tem que ser feito. É para isso que nós estamos, é para facilitar também esse investimento que nós queremos. O turismo é essencial, não só o turismo sénior, mas também o turismo de saúde. O que é que neste momento acontece? É isso que nós queremos trazer. Quando olharmos para a habitação, antes disso, ainda tenho um minuto, nas legislativas de há 4 meses, o Chega ganhou o distrito de Faro, mas Faro Concelho, que é ao que concorre, ficou em 3º lugar nessas eleições legislativas. Segundo, salve. Em terceiro. Segundo. Ficou em segundo. Nas 200 e poucos votos do PSD. Por pouco, sim. O que lhe pergunto é porque é que acha que agora passa para primeiro? Olha, porque as pessoas estão descontentes, os algarvios e os farenses em particular, perceberam e pediram-nos a nós para ter uma candidatura forte na capital do Algarve. E foi isso que aconteceu, foi isso que o Presidente do Partido disse que queria. A minha candidatura à capital do Algarve, a Faro, é mesmo por isso. É para dizer assim, nós queremos apostar tudo e apostamos muito, muito, muito na capital do Algarve, que é Faro. Não ganhámos em Faro há 3 ou 4 meses atrás, vamos ganhar agora, temos certeza absoluta que vamos ganhar, porque sentimos isso na rua. Cada vez que nós passamos na rua, existe um sentimento de mudança, um sentimento de força, e é isso que nos apraz registrar. Duarte Baltazar, como é que a CDU pretende garantir que o turismo não seja apenas uma fonte de rendimento, mas também uma fonte de benefício para os moradores de Faro? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, nós não somos contra o investimento privado, somos a favor do investimento privado e da diversificação das atividades económicas. Ora, nós temos percebido que nos últimos anos, ao longo dos anos, que o Executivo se tem preocupado exclusivamente com o turismo. Ora, Faro é uma cidade e um concelho com características diferentes. É porque há diferenças físicas entre o Barlavento e o Sotavento. O Barlavento tem costa. O Sotavento, de Faro até Cacela, não tem costa. Portanto, é uma realidade diferente. O tipo de turismo é um turismo diferente também. Nós apoiamos a atividade económica do turismo, apoiamos e queremos que essa atividade se desenvolva também no Concelho, mas a par de outras atividades económicas. Nós também entendemos que é preciso atrair empresas, nomeadamente no âmbito da tecnologia e investigação, mas essas empresas têm que ser atraídas não com o principal polo atrativo
tendo como principal polo atrativo os baixos salários, que é o que tem acontecido, e o trabalho precário. Isso tem acontecido. Isso é o que acontece também com a atividade do turismo, infelizmente, assenta em baixos salários e precariedade do trabalho e sazonalidade. Ora, nós estamos a favor de diversificar as atividades e reanimar as atividades da pesca, ligadas à pesca, à indústria, à agricultura e à tecnologia também. Muito bem. Todas as empresas que vierem por bem são bem-vindas. José Moreira, para terminarmos, pergunto-lhe, o Bloco de Esquerda pretende dar condições para reter em Faro, por exemplo, os jovens qualificados que venham na altura sazonal do turismo, algarvios ou não, para Faro, e assim Faro deixar de ser um local atrativo apenas em certas alturas do ano? Obviamente, mas voltando aqui rapidamente ao turismo, o turismo não é um bem absoluto para Faro. Aliás, neste momento, o turismo, há um conflito latente entre quem vive no concelho e o turismo. Porque o turismo de massas a que nos vimos condenados nos últimos anos, o que está a fazer é os salários que são pagos para as pessoas que trabalham na indústria do turismo são muitíssimo baixos. Portanto, é mão de obra barata. Portanto, isso não é um modelo que nós defendemos para a cidade. Por outro lado, a ocupação do espaço dentro da cidade e até a ocupação da habitação pelo turismo de massas é extremamente prejudicial. Há um conflito entre os farenses, os habitantes de Faro, e o turismo de massas. Obviamente que o turismo é uma atividade importante do Algarve, é uma atividade importante para Faro, mas Faro não se pode nem deve esgotar-se no turismo. Aliás, nós precisamos diversificar a nossa economia, as nossas atividades económicas e só deste modo, quer para que os jovens que nasceram e vivem em Faro fiquem em Faro se assim o quiserem, se quiserem experimentar outras coisas na vida, acho que é importantíssimo, e sermos capazes de atrair pessoas para Faro que queiram viver no concelho. Mas para isso acontecer, as pessoas têm que ter condições para viverem, têm que ter salários. Importante para conseguir reter? O que é importante para conseguir reter neste momento, além da criação de empregos, é uns salários condignos e a habitação, porque neste momento a chaga principal de Faro é obviamente a habitação. E o que é que a Câmara pode fazer sobre isso? Que autonomia tem? A Câmara tem alguma autonomia. Obviamente que o problema da habitação não pode ser resolvido apenas pela Câmara. Aliás, constitucionalmente é um dever do Governo Central, mas a Câmara pode, de facto, dinamizar a construção de um parque habitacional público. Ainda ontem... Perguntava-lhe sobre os salários. Sobre os salários. Os salários, precisamos de mudar o modelo económico. Obviamente que um turismo de baixo valor acrescentado não pode pagar salários volumosos aos seus trabalhadores. O que nós temos são contratos precários, contratos precários, temos pessoas em posição e em vidas precárias na grande maioria da indústria turística de Faro. Obviamente também temos outra indústria que paga melhores salários, mas a grande atividade turística de Faro neste momento são salários precários, condições precárias, e há um conflito latente com a cidade. E nós podemos resolver isto sem danificar o turismo, mas precisamos de criar um turismo diferente para Faro e apostar noutras atividades económicas. Um turismo ligado à cultura e ao nosso património e à Ria Formosa, que faz parte também deste património, um património único do Algarve e de Faro. Vamos avançar, olhamos para a habitação, que se tornou também uma das maiores preocupações dos farenses. A população tem vindo a aumentar, o que faz também crescer a procura e, consequentemente, os preços das casas. Cristóvão Norte, no seu programa, a habitação surge integrada no eixo Faro Pleno, quer construir 300 casas para a classe média, 200 para a habitação social. Isto resolve o problema de todos os que enfrentam dificuldades em comprar e arrendar casa em Faro? Não resolve o problema de todos, mas é um objetivo concretizável. Repare, nós vamos fazer 300 casas a custos controlados e, portanto, isso não importa qualquer custo, na medida em que o município aliena o terreno e o promotor procede à construção e, procedendo à construção, de acordo com o regime jurídico em vigor, estabelece o preço vigente. E, portanto, conseguimos assegurar casas a preços que podem ser suscetíveis de ser adquiridos pela classe média. Mas isso não responde a um outro conjunto de pessoas. Exatamente aquelas pessoas que aqui foram descritas e bem. Alguém que tem um salário baixo, que tem uma taxa de esforço incomportável para o arrendamento, são colocadas no mercado T1s a 700, 800 euros e mais, e isso conduz a que seja necessário haver rendas acessíveis através da habitação social. Isso sim é suportado pela autarquia. E a autarquia, felizmente, tem condições financeiras invejáveis para poder acorrer a essa necessidade. E aqui fica, desde logo, uma diferença patente, que eu creio que é de todos os interesses os farenses conhecerem. Por um lado, nós assumimos o compromisso de realizar estas 500 casas neste modelo. O candidato presidente da Câmara Municipal de Olhão, em 12 anos em Olhão, fez 54 casas. 54.
todas a custos controlados e rejeita liminarmente fazer casas para renda acessível, ou seja, exclui, desde logo, com uma petição de princípio, porque diz que é impossível, à luz da lei das finanças locais, proceder a essa realização. As outras, a custos controlados, diz que também não é possível fazer pela circunstância de querer ou criar uma empresa municipal ou alargar o objeto de uma empresa municipal de modo a poder fazer isso. Só que as empresas municipais contam para o endividamento que ele diz que não é possível fazer. Veja esta circunstância. Durante 12 anos fez uma média de 4 casas por ano. Agora propõe-se fazer 1000. 1000 casas E mais, reabilitar 400. quando se diz que o problema mais gritante, eu queria assinalar esta circunstância. Em Faro não se fez tudo no domínio da habitação, mas fez, por exemplo, nestes 16 anos que são tão criticados, o triplo das casas que se fizeram em Olhão. E isso significa uma coisa. Em Faro, a habitação vai ser prioridade. Nós vamos realizar estas 500 casas e vamos dar passos para que, nas áreas de expansão urbana, seja possível, com zonas de cedência, ampliar, designadamente no Vale da Amoreira e na zona de Alejandro. Como dizia o António Pina, quer construir 1000, reabilitar 400 para a habitação social, sem aumentar rendas. É um plano, de facto, ambicioso. Como é que garante que é também realista? Aproveitando os loteamentos que já são da propriedade do município, por exemplo, nos Braciais, estamos já a trabalhar para alterar este loteamento e muito em breve apresentaremos aos farenses esta nossa proposta. É uma proposta que, no fundo, agarra naquilo que estava a ser pensado e que o Cristóvão Norte propõe, mas, em vez de serem feitas apenas moradias, aumentamos a altura, construímos mais 1 ou 2 andares, diminuímos a área de implantação e conseguimos ter um loteamento entre 400 a 600 habitações numa segunda fase, com muito mais área verde, com um campo desportivo, com espaço para ter logo previsto um jardim de infância e uma escola de ensino básico, aproveitando aquela que é a nossa experiência na capacidade de construção de habitação a custos controlados, mas há uma novidade que provavelmente os senhores aqui presentes não sabem, mas o POV regional, em articulação com o Governo, já canalizou, foi uma notícia recente, onde faço parte da Comissão Executiva dos Fundos Comunitários do Algarve, canalizou 60 milhões para a construção de habitação. Este novo impulso, através do PO regional, como dos 1.300 milhões que o Governo vai disponibilizar para empréstimo, vai já ser possível construir habitação acessível. Quando nós dizemos que não somos a favor daquela construção que é muitas vezes utilizado o termo de habitação social, é porque consideramos que a habitação pode também ser uma forma de integração. A política de habitação é também em si uma forma de integração. E por isso a nossa proposta é que 10 a 15% dos fogos que vamos construir, aproveitando este financiamento comunitário de 60%, sejam para a habitação de arrendamento acessível, onde Portanto, mudou a sua as opinião. famílias... Rejeitava a habitação social, disse-o reiteradamente em vários debates que esse não era o seu modelo e agora, publicamente aqui, revê a sua posição de princípio em relação a uma matéria fundamental para os farenses. Acabei de dizer a mesma coisa. Não creio que seja. Acabei de dizer a mesma coisa. Já arranjou uma teoria nova. Arranjou uma teoria nova. Sim, sim, António Pina. É uma teoria Eu nova. acabei de dizer a mesma coisa. Não acabou. Nós não somos a favor da construção de habitação social tal como ela é hoje conhecida, em que colocamos todas as pessoas de condição social e económica mais baixa, todos no mesmo sítio. Somos a favor da integração. E por isso é que queremos que em cada um dos prédios, Mas o que é em cada um dos prédios de habitação, possamos reservar 1 ou 2 destes apartamentos para arrendamento acessível, em que as rendas não ultrapassem os 25% da taxa de esforço desses agregados familiares, e assim juntamos a classe média com a classe mais desfavorecida para que os filhos destas pessoas brinquem juntos e possam um dia mais tarde conhecer outras realidades, e a habitação e a política de habitação também ajuda ao elevador social. Deixa-me uma última nota. Aqueles números que o Cristóvão Norte apontou não são verdade, estão em construção e construídos já 426 fogos, mas insiste, é uma fonte inesgotável para o António Miguel Pina. Se nós formos a Olhão, eu já tive o cuidado, porque o António Miguel Pina, a primeira vez que eu coloquei a questão, não a refutou. E foi fazendo evoluir a sua tese com base neste extraordinário saber fazer que ele proclama. O saber fazer do António Miguel Pina em 12 anos são 54 casas. Então a custos controlados. Repare. 54. Repare. Então, deixe então clarificar. Foram quantas?
entre construídas e neste Quantas é momento que em estão construção construídas? Diga o são número. 426. Diga Mas, quantas estão caro construídas. Cristóvão Norte, Peço-lhe, por favor. eu sou quase a terminar ainda Presidente da Câmara de Olhão. Ainda é Com Presidente muito da Câmara de gosto. Olhão. Isso é importante as pessoas saberem. Sou, como Não, é os farenses evidente, há muitos farenses que não sabem disso. É importante. estou Ainda a é Presidente da Câmara de terminar, Olhão. O Presidente da Câmara de Olhão está aqui a apresentar-se aos farenses. É importante. As pessoas sou saberem. e tenho orgulho nesse passado. Tem orgulho, Aliás, ora bem. os farenses reconhecem o meu percurso profissional. E quantas Eu sou- casas deixa Muito bem. construídas para terminarmos este assunto? 54. Estavam em construção mais de 300. Tem Construídas. orgulho em que Construídas. tu Além das lutas outras contra Faro. 54 já foram 54. construídas e já foram Está a ver? entregues e estão em construção mais 300. Tem Pedro orgulho Pinto, também a dizer que Olhão e É Faro isto deviam que ser só nós não um. queremos em Quer- Faro. quer Nós queremos reformular- alguém que diga a verdade, que assuma as coisas com clareza e sem estes jogos de linguagem que depois fazem as o pessoas... Pedro Pinto quer corroem a reformular confiança das pessoas na o política. plano diretor municipal Quero, para construir mais casas. Em que é que isso resolve o problema da Deixa-me- habitação em concreto? Deixa-me que lhe diga duas coisas que parecem importantes neste debate, para finalmente as pessoas perceberem aquilo que nós discutimos aqui. Em relação ao turismo, só mesmo para terminar, eu acho que Faro tem uma potencialidade brutal e que não tem sido aproveitada, que é o mar. E nós temos que aproveitar o Já não turismo estamos também do aí, mar. Pedro. Não, mas há pouco não disse, mas tenho que referir isso, porque o mar Teve é oportunidade para isso, importante temos que avançar. para fixar novas empresas, muito mais do que a Fórmula 1. Eu não sei se o António Pina ouviu o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e por isso é que falou em Fórmula 1. Mas em relação à habitação. A mim custa-me, sinceramente custa-me nós estarmos num debate que eu julgo que é um debate sério. Eu creio que os 5 candidatos que estão aqui, há 3 que podem ganhar a Câmara, mas todos eles querem o melhor para Faro. E eu acho que nós não podemos mentir aos farenses. E aquilo que nós ouvimos muitas vezes da parte do Partido Socialista e da parte do PSD são as promessas vãs, as promessas falsas, que há muitos anos continuam a fazer aos farenses. E os farenses estão um pouco fartos disso. Aliás, estão um pouco não, estão mesmo muito fartos destas promessas falsas. Porque não nem me o deixou Cristóvão terminar- Norte, não nem o deixou Cristóvão Norte terminar vai as nossas construir. políticas de António Pina, habitação. António Pina, eu deixei-o falar. É porque, para além, percebo que é fiquem muito rápido, Oh, António Pina, porque a construção de habitação é para resolver no médio prazo. Agora há uma coisa que é preciso fazer António no Pina curto já teve a prazo, oportunidade que é para falar. o apoio Se é ao o monólogo do arrendamento. António Pina. O António Pina fica Sim, incomodado Pedro quando Pinto. eu falo. Eu sei que ele fica incomodado, porque ele sabe que eu digo a verdade. E ele não diz Pedro a verdade. Pinto, continua. A nossa diferença é essa. António Pina, é pura ilusão, pura especulação, pura mentira dizer que vai Pedro construir Pinto, 1000 políticas casas aos para farenses. Faro. Não, É Vá lá, fácil, Pedro. ouça, é Políticas fácil. para Faro. E eu vou explicar porquê. Para Diga-me, Faro, Pedro para ser Pinto. sério, diga assim, onde é que estão as empresas para construir os 1000 fogos em Faro? Onde é que elas estão? O António Pedro Pina diz Pinto, assim, as perguntei-lhe empre- sobre a Deixa-me sua terminar. proposta, do deixa-me seu já programa. terminar. Isso é um debate para o António Pina e para o Cristóvão Norte, então não estou aqui a fazer Eu nada. quero ouvi-lo sobre Agora, as suas deixa-me só propostas. terminar isto, já lá vamos. Agora, em relação a isto, é importante nós dizermos isso. Não existem empresas de construção civil para construir os 1000 fogos, que o António Pina está a dizer. Da mesma maneira que o Cristóvão Norte está a dizer que vai construir 500 casas, que também é impossível. Porque, repare, com as rupturas de água que existem em Faro, com os problemas todos no saneamento que existem em Faro, como é que eles vão construir todas essas casas? Primeiro tem que se construir tudo isso e depois, sim, podemos pensar em construir casas. Em relação às nossas Sim. propostas. Quantas casas é nós, que no caso do propõe PT, construir? Zero? Está a ver a nossa diferença? É que nós não é casas a leilão. Nós não vamos dizer assim, vamos construir 500, 1000, 2000, 3000. Isso é as mentiras que dizem aos farenses. Nós não dizemos isso. Nós vamos ver primeiro o que é que se passa com as casas de volutas no centro de Faro. Para nós são essenciais. Públicas ou privadas? Essenciais para vermos, públicas e privadas. Essenciais para vermos o que é que se passa no centro de Faro. Depois, a partir daí, a tal revisão no PDM, que achamos que é fundamental a revisão do PDM, porque este PDM não serve a Faro. Este PDM impede a construção, impede o investimento em Faro. E nós temos que construir, quer a norte do Conselho, que nos parece essencial que o norte do Conselho seja para construção. Porque nós temos a RAN, a Reserva Agrícola Nacional, que impede a construção das casas em Faro. E a RAN nós temos que combater da forma como está. Porque tudo aquilo que este governo já fez, já tentou fazer, inclusive, para alguns sítios, a Faro deu zero, deu bola, peço desculpa, deu bola. E nós não podemos ter um Presidente da Câmara de Faro que fica acomodado com estas regras que o Governo pôs, com as regras que a RAN põe, e ficamos calados no Quantas gabinete. casas Não, de nós volutas temos que ir para cima. pensa que vai conseguir colocar no As mercado? casas de volutas, que é um rastreio que nós estamos a fazer, eu creio que nenhum de nós sabe, nem a própria Câmara Municipal sabe. Não sabe, então quantas são? Cristóvão, quantas são? Esse levantamento está feito. Não está feito, então diga-me lá quantas são. Qual é a Esse estimativa? levantamento- Diga quantas são, Cristóvão. Esse levantamento Quantas são? está feito. Mas quantas são? Deixe responder. 122. Esse levantamento Não são, não diga isso, Eduardo, não diga isso a ninguém. 122. Da estratégia, Cristóvão na Norte, revisão da estratégia. tem o valor. está aqui. Não são. Isso.
Deixa-me das dizer áreas uma coisa que é delimitadas... importantíssima e eu creio Não, deixa-me só fazer uma pergunta ao Gustavo Norte, que parece-me importante também. O Gustavo Norte há pouco disse que existem condições financeiras invejáveis para o investimento. Eu queria que ele me dissesse quais é que são as condições financeiras invejáveis que a Câmara Municipal... Vamos avançar para... Diga-me lá quais é que são as condições Para os partidos financeiras da esquerda, quer eu queria fazer um ponto um que é apontamento importante. Há muito um rápido. elemento essencial. Ninguém responde, o Pina não responde, Nem o eu, Gustavo não nem responde. nenhum dos candidatos que estão aqui conseguem construir uma casa na semana que vem, no mês que vem, ou até no ano. Então não mintam às pessoas. E o ok? António Estamos de Miguel acordo. Pina demorará mais tempo porque diz que vai rever os loteamentos. E, portanto, assim, ainda projeta Quer no tempo... responder, António Pina, muito rapidamente? Permita-me dizer uma coisa, mas há uma coisa que todos podemos fazer, independentemente de quem viesse a ganhar as eleições. É que há um regime, que é o regime da renda acessível, que nós podemos alargar, ampliando e assegurando a resposta urgente para um conjunto de pessoas que necessitam disso. Era o que estava a dizer, mas há uma coisa que consigo demonstrar, que o modelo que foi seguido na Câmara Municipal de Faro colocava um T2, que é o modelo que o Gustavo Norte pretende continuar, colocava um T2 na ordem dos 200 mil euros. Isso A é formulação falso. que nós colocamos, um T2 pode ficar a 155 mil euros. Basta ver o concurso que neste momento Manel, não está... posso-lhe explicar as coisas. porque Sim, assim, são Pina 155 saberá, mil porque euros. certamente ele paga uma renda. E há uma creio grande que diferença eu não de quero acessibilidade e de modelos. Eu Os amigos explicarei o construtores, seguinte. António Pina, sabem. O regime de custos Sabem isso controlados tudo? é um regime definido por lei. E, obviamente, o metro quadrado em cada um dos concelhos não é igual. Não é igual se for em Faro, em Freixo de Espada, assim, ou em Lisboa. E, portanto, aquilo que resulta da lei está estabelecido. É esse cálculo. E é esse cálculo. E, Não é portanto, verdade, nem o não é António Duarte verdade. Baltazar, Esse é o temos que cálculo, avançar. nem esse qualquer é o outra cálculo, pessoa Nelson. pode Desculpa, é incumprir. muito- Sim, a António lei Pina, a esse para respeito. terminar. Este é o cálculo. Mas o que é esse renda acessível? Renda acessível e para quem? É importante nós, que os governos Este saibam. cálculo, Sim, vamos este para quem cálculo é este falso. Para acabar. Porque se o modelo que o Gustavo Norte propõe é entregar o terreno e depois o privado constrói. E claro, o privado vai construir até os valores máximos que o IRU permite. O nosso modelo somos nós que construímos, aproveitando este Nós empréstimo quem, do então? BEI. A empresa e municipal? As é empresas municipais querem possível construir? Tem colocar no empresas, mercado como sugere a o Pedro Pérez. 155 mil euros um T2 Tem e mão de não obra? a 200 mil euros. Mas são as empresas municipais? Tem mão de obra? Claro que sim. Não tem, António, é mentira, é falso. Duarte Baltazar. Farense, é falso. O que o António Pina está a dizer é falso. Vamos Falso. ouvir a CDU, o Bloco de Esquerda, começando por si, Duarte Baltazar. Há duas eleições que a CDU não consegue representatividade Não posso falar da habitação? na Câmara. Sim, vou-lhe perguntar isso. Que soluções concretas é que agora apresenta para garantir casas acessíveis no Conselho onde os É preços verdade que a CDU há dois mandatos que não têm assento no Executivo. Mas é preciso perguntar se melhorou alguma coisa. Se na ausência da CDU, se alguma coisa melhorou. Enquanto Se melhorou a estava, vida das também melhorava. pessoas, Era igual. se melhoraram os cuidados com o espaço público, se melhorou a habitação, se propostas melhorou para a a saúde, habitação que traz. se melhorou nada, piorou tudo. Bom, em Faro, desde 1990, que não é construída habitação dita social. Em 2006 foi construído a urbanização de Santo António do Alto. Em 2006 foi construído na cidade de Aguar, ali meia dúzia de fogos. Em 2006, exatamente. Portanto, há 19 anos. Agora, este ano foram construídos 49 fogos para realojamento no âmbito do POC, do projeto de ordenamento, do Programa de Ordenamento da Ordem Costeira, em que as pessoas foram realojadas, que já previa o realojamento. As pessoas tiveram 10 anos à espera desse realojamento. Foram finalmente realojadas e foi preciso vir o financiamento do PRR, porque senão não estava lá ninguém ainda. Portanto, não existe mais nada. Que propostas tem a CDU? Até agora não houve nada e agora aparecem casas aos milhares. Ora bem. Aparecem casas aos milhares, isto aqui é um estalar de dedos e aparecem casas por todo lado. Toda a gente vai ter casas de borla e ao preço da chuva. Ora, o que é que nós defendemos? Nós defendemos, como sempre dizemos, exigimos que o Estado intervenha na habitação, como é o seu dever constitucional, a sua obrigação constitucional, a garantir a habitação às pessoas, às populações. O município tem intervenção, mas o município não... Nós não defendemos isso, que as estratégias locais de habitação sejam uma forma de responsabilizar as autarquias, de assumir, passa a redundância, essa responsabilidade. O Estado tem que dar os meios às autarquias, para as autarquias darem resposta. Não obstante, é possível dar algumas respostas, nomeadamente
Olha, nomeadamente aquela que o Pedro Pinto falou, não somos contra, já tivemos a oportunidade de dizer, desde que seja feita com investimento público. Portanto, a reabilitação... Pode ser privado. Não, mas nós temos que ter a habitação, seja pública, seja privada. Certo, As pessoas mas precisam de nós casas em defendemos Faro. a pública. As pessoas precisam em Faro, seja público, seja privado, é de casas, Sim. é de habitações. Não, Sim. nós temos de deixar, sinceramente, Duarte, e eu percebo, e eu sei que nós nisto até estamos de acordo, que é preciso mais construção e é preciso ver e rastrear as casas devolutas que estão no centro de Faro. Exatamente. Agora, nós não podemos bloquear aqui e dizer assim, não, só os Para terminar, públicos... Duarte, Mas nós Faro defendemos... também precisa. Pronto, mas nós defendemos, preferencialmente, a não ser que não haja Tudo bem, outra solução. isso é outra coisa. Mas O investimento público. Nós defendemos preferencialmente haver casas para as pessoas viverem. Certo, nós também. Preferencialmente com investimento público. Dá-me em igual. Faro, Sim. pronto, existe como... Temos que estão passar para o identificadas, José mas Moreira. é só para Em terminar. 10 segundos. Estavam identificadas na Estratégia Local de Habitação, na revisão, 122 foi o que disse há pouco, casas sim. devolutas. Mas estão vagas 4.581 casas em Faro. Porquê que não estarão 4.581 no casas. mercado? Não estão no mercado porque os proprietários não as põem no mercado. E a solução que nós apontávamos era o arrendamento com o subarrendamento. Está a ver, o arrendamento pela autarquia E a Câmara subarrendava. Sim. Exatamente. Vamos passar a palavra ao José Moreira. Entre muitas propostas que tínhamos Para lhe aqui, perguntar, não temos tempo para desenvolvê-las. do Bloco de Esquerda, o que é que podem os farenses esperar que faça pela habitação acessível no Conselho, caso consiga eleger um vereador? Bem, os referentes que podem esperar do Bloco de Esquerda é um empenhamento na construção ou na construção não só física, mas na construção de um parque público de habitação que é necessário, porque já está provado que o mercado não dá resposta às necessidades de habitação tanto das pessoas mais desfavorecidas como das classes médias. Neste momento, o mercado que dá resposta é a habitação de luxo, porque obviamente as empresas são feitas no sistema em que vivemos para realizar capital, para realizar dinheiro, portanto, e um construtor prefere fazer uma casa em que tenha mais lucro do que uma casa que tenha menos lucro. Não tem nada de mal, é o mundo em que vivemos. Portanto, é importantíssimo. E não há aqui uma solução mágica. Há muitas soluções multifactoriais. Obviamente que os casos dos devolutos estão identificados. Há um problema legislativo do que é que se considera devoluto, que era preciso equacionar. É preciso trabalhar também em parceria com estes proprietários, regimes de posse administrativa, realizar as obras e depois devolver, uma vez estas tanto pagas, devolvê-las aos seus proprietários. É preciso voltar a estimular a formação de cooperativas, mas isso não depende do município, porque as cooperativas só se formam se as pessoas tiverem vontade de as formar. E é preciso, obviamente, dirigir a política da construção de habitação em Faro, sobretudo pelo Estado, porque obviamente todos nós ouvimos falar do 1.300.000 euros e algum desse dinheiro virá seguramente para Faro. É preciso dar respostas no mais curto prazo possível. Do ponto de vista da construção, há novas tecnologias que já provaram, como o caso da habitação modular. E essa pode ser feita muitíssimo mais rapidamente e de grande qualidade, e até podemos desenvolver uma indústria dessas no Algarve que não temos. Mas também é preciso, e foco que quer a coligação, quer o PS tenham incorporado, o problema da urgência da habitação. Neste momento nós temos centenas de pessoas ou que não conseguem ficar a morar em Faro ou que não conseguem vir morar para Faro, e estamos a falar também dos professores, dos médicos, dos enfermeiros que são necessários para que a nossa vida, e também dos filhos dos farenses que querem continuar a viver em Faro. E é preciso um programa rápido de apoio ao arrendamento. Muito obrigada. Vamos terminar com 2 minutos para cada sobre a preservação da ordem e da segurança em Faro. Cristóvão Norte, Faro com brio é logo o primeiro eixo da sua candidatura, quer tornar o espaço público de Faro num motivo de orgulho. O que é que o atual presidente do seu partido não fez nesta área para querer tanto tomar medidas? Eu creio que nós devemos reconhecer quando há coisas que não estão bem. E se há, de facto, coisas que foram bem feitas, designadamente a dinâmica cultural, o saneamento financeiro, um conjunto de aspectos que são importantes para a qualidade de vida dos farenses. Também há outras, designadamente estas que se emolduram neste Faro com brio, que têm que ser tratadas. E isso assegura-se com brigadas especializadas, desde logo, para nos primeiros 100 dias tratar de calçadas, tratar dos buracos, tratar das questões da limpeza, designadamente alterando as frequências e assegurando o serviço que é feito pela Algar, proceder à remoção em massa de viaturas abandonadas que neste momento ocupam centenas de lugares de estacionamentos. No fim de contas, numa palavra,
é pôr as pessoas Cobriram contentes com o espaço público, um espaço público digno, por outro lado. um espaço público que dê resposta às pessoas. E que seja um motivo de orgulho também são as suas palavras. António Pina quer criar a Alameda 21 no Jardim da Alameda. Que projeto é esse? O que é que vai trazer aos É um grande espaço urbano, são cerca de 20 hectares, é uma área de cedência e há 150 anos os farenses ousaram em construir a Alameda que todos conhecemos. Que precisamos agora ter essa mesma ousadia daqueles que há 150 anos construíram aquela Alameda e construímos ali um grande parque urbano onde tenha também a parte desportiva e a parte da valorização ambiental. Mas, se me permite, a questão do tomar conta da cidade não são apenas para 100 dias, são necessários 141 dias, 1.461 dias, peço desculpa, para os próximos 4 mandatos. E isso faz-se com as juntas de freguesia, faz-se com a participação das empresas privadas, porque só com os funcionários da Câmara que hoje temos não é possível. Eu estou de acordo. Mas gostávamos também... Eu estou de acordo com o António Miguel. Eu estou de acordo com o António Miguel Pina. E acho que o que ele disse não merece qualquer censura da minha parte. Mas repare, o António Miguel Pina não fez isso nas freguesias do Concelho de Olhão. E foi publicamente censurado por essa circunstância. Perguntar aos funcionários da Câmara de Olhão se estão contentes com o António Miguel Pina. Nós temos um outro desafio, que é completar o serviço público para as crianças. Temos hoje uma lacuna no país, que são os jardins de infância. E Faro não é diferente do resto do país e tem menos de 50% de oferta pública. Depois de termos o problema da habitação, o custo da educação para uma família é dos principais custos. E, portanto, queremos, em 2 mandatos, construir as 24 salas de aula que faltam. Conseguimos comprometermos para os 12 salas de aulas neste mandato, mas, enquanto não houver também a capacidade de dar esta resposta, queremos subsidiar as famílias que as crianças não tenham entrada no serviço público. Muito bem. Pedro Pinto, a discussão da manutenção urbana cruza-se com o debate sobre a segurança dos moradores. O centro de Faro já tem sistema de videovigilância, mas o Chega acha que não é suficiente. Quer também atuar ao nível da Polícia Municipal em articulação com a PSP. Qual é a autonomia que a Câmara tem para garantir isso? Claro, olha, a articulação da Polícia Municipal com a PSP parece-nos fundamental. A figura do guarda noturno parece-nos fundamental também voltar nas ruas de Faro, porque tem que haver a percepção em que as ruas são seguras. Isso para nós é importante. Mas eu queria dizer também, e é importante nós explicarmos às pessoas lá em casa, aquilo que nós não queremos para Faro. Nós não queremos para Faro, e eu acho curioso que o Cristóvão Norte parece que nunca teve nada a ver com Faro, nem com este executivo da Câmara de Faro. Andou aqui com esta conversa, bom, realmente as coisas não estão bem e tal. Não estão bem, mas também é cúmplice disso, porque foi Presidente da Assembleia Municipal de Faro durante estes anos todos. E também tinha a sua voz para dizer ao Presidente da Câmara, dizer assim, olha, estas coisas estão a correr mal, mas não teve coragem para dizer isso. Agora parece que vai mudar tudo e que vai fazer tudo ao contrário. Eu, Dr. Manuel Pina, não falo porque é perguntar aos olhanenses o mau trabalho que ele fez. O que é que nós não queremos em Faro? Não queremos a imigração descontrolada, não queremos o tráfico de droga a céu aberto que existe em Faro, não queremos a construção de mesquitas. E era importante que estes senhores que estão aqui hoje que digam se são a favor ou contra a construção das mesquitas. E de igrejas, é a favor ou contra? De igrejas somos a favor que o nosso país, felizmente, é um país de religião católica. E é essa religião católica que nós temos que louvar e saudar todos os dias. Mas... também não queremos na nossa cidade manifestações, aquelas manifestações que os senhores gostam, daqueles orgulhos não sei o quê, também não queremos na nossa cidade. Há mais do que não queremos. Não queremos, por exemplo, os carros que estão abandonados na nossa cidade, nós temos que os retirar da rua. Mas isso já devia ter sido feito por esta Câmara. Não é agora o Cristóvão Norte que vai dizer que vai fazer, porque não fez até agora, não fizeram até agora, o PSD não fez até agora. O que é que nós temos que fazer? Reabilitar os parques. Por exemplo, o Parque Ribeirinho. O Parque Ribeirinho é fundamental para a nossa cidade, para as nossas crianças crescerem bem e crescerem saudáveis. E infelizmente não está reabilitado. As piscinas municipais, é lamentável, é vergonhoso. Nós temos uma cidade onde as piscinas municipais foram encerradas por falta de manutenção. Quando nós prometemos casas e casas e casas e casas e encerramos as piscinas municipais por falta de manutenção, por falta de dinheiro, por falta de dedicação... Passar para... Deixa-me só dizer isto. Por falta de dedicação à cidade. Acreditem que aqui vão ter um Presidente de Câmara dedicado, dedicado a Faro e para vencer Faro e para que Faro seja uma grande cidade outra vez. Eu assumo as minhas responsabilidades, mas queria assinalar um facto. Sabe qual é que foi a percentagem de propostas que o Chega na Assembleia Municipal que eu presido votou favoravelmente ao se absteve? É tão engraçado, Gustavo Norte. Foram 94%. E do Partido Socialista foram 95%. Está respondido. O Presidente da Assembleia Municipal garante então vamos a isso. A igualdade de oportunidades e a fiscalização. 10 segundos. Garante a fiscalização entre todos. E garante a pluralidade. E eu creio poder dizer que consegui dialogar com todas as forças políticas, tratá-las respeitosamente e cumprir Deixa-me só dizer, 10 segundos.
O Cristóvão Norte faz parte daqueles deputados que votaram na Assembleia da República contra o fim das portagens na A22. E o fim das portagens na A22 foi fundamental para os pequenos e médios empresários da cidade de Faro, do Concelho de Faro, poderem subsistir. Ele foi um dos que votou contra. Deixa-me dizer, Pedro Pinto, já passou os 10 segundos. Não, já não tem tempo. Também. O Cristóvão Norte também faz parte. É fácil. Dos deputados que foram autores da proposta que reduziu em 50% as portagens. Mas nós acabámos com e das ela. petições que Vamos conduziram passar ao para curso o Duarte Baltazar. Nós queremos Acabou. acabar. Gustavo Norte, Pedro Pinto, eu, Presidente de Câmara, vou doar os 5% de aumento do meu ordenado e dos meus vereadores Pedro Pinto, a instituições de Faro. está Os senhores vão fazer isso, o comprometam-se tempo hoje. Aqueles esgotado. 5% que os políticos foram aumentados, Vamos vão para doar os- as instituições ou não. os É isso que minutos tem que se comprometer. finais. Eu vou doar e todo Pedro Pinto, vai acabou o doar. seu tempo. Duarte Baltazar, cuidar do espaço público é uma prioridade da sua candidatura, a segurança não é. O que lhe pergunto é se acha que os farenses não precisam de mais segurança no Conselho. Bom, em primeiro lugar, dizer que, ou perguntar aos farenses se é nestas pessoas que eles querem votar. Isto parece um recreio da escola primária. Monopolizam o debate, não deixam os outros porem livremente as suas propostas, Na Coreia do depois Norte, já não discussão. têm E há. tempo, Pedro mas Pinto, vamos deixar. ocupam o tempo todo neste regabof. E depois os outros não têm tempo para apresentar Suas medidas. as suas medidas. e as Segurança suas não é uma propostas. prioridade para a CDU em Faro. A segurança não é a nossa prioridade. É Está tudo um dito. fator Não precisa de importante. nada. É um fator importante em Faro e em qualquer cidade e em qualquer região. É Mas um não é fator prioridade, importante. sim. Não é prioridade porque entendemos que Faro não é. Pronto, no outro dia já tive a oportunidade de dizer isto. Eu vou dizer de forma diferente. Pedro Pinto acha que vai para uma cidade do faroeste selvagem Não é um faroeste selvagem. e é uma que, cidade vai, está e que é o com xerife. graves problemas. É o de xerife daqueles à antiga, chega lá, um pequeno acaba com problema todos os males. localizado Está com e o resto é com como o graves Duarte problemas. já está a dizer. É um problema E não é localizado. assim. Não é localizado. Está com graves problemas de segurança. Quanto Inclusive, a- estou em vários ao sítios cuidado também, com o espaço várias público. freguesias. Quanto ao cuidado com o espaço público, é manifesto que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 mandatos, não houve a mínima preocupação com o espaço público por parte do Executivo. É uma das grandes preocupações dos farenses. Faro é hoje, em muitos aspectos relativos ao espaço público, é uma cidade que envergonha os farenses, nomeadamente a zona nascente ribeirinha. E é Promete exatamente por isso sempre- que reconhecem a capacidade de executar e essa esperança em que faça o mesmo por Não Faro. diga isso, Exatamente. ninguém acredita Pois não em si. sei, Pode dizer António aquilo que Pina, quiser, mas exatamente. Para Nem terminar, olhar, Duarte Baltazar, prenda aí António Pina ao José Moreira. penteou ali aquela zona marginal do verdade. Olhão, mas daí para trás Mas o Francisco Leal, o Ainda está antecessor, pior do que diz Faro. que foi ele que fez, que não foi o José António. Moreira. pior E do as que coisas Faro. que ele diz, eu não me Claro, nós atrevo a temos uma repetir. preocupação bastante pessoas trabalham na Câmara, anunciada pergunta. com o espaço público. Claro que sim. Sim. No estado em que a cidade se encontra, é uma necessidade urgente Gente, cuidar do para a espaço CDU. público. E para o Bloco de Esquerda, para terminarmos, José Moreira, como é que pretende responder às queixas de degradação do espaço público Vamos em ver, Faro? obviamente que o espaço público, sobretudo da cidade, se encontra bastante degradado e também da freguesia de Montenegro. Felizmente, na maior parte das nossas aldeias e até da nossa vila, as coisas são diferentes. E porquê que são diferentes? Porque as pessoas estão mais próximas dos locais onde vivem mais na rua, e isso é muitíssimo importante. Portanto, cuidar do espaço público não passa só por grandes obras que serão seguramente necessárias, mas é preciso cuidar de cada uma das nossas ruas, uma a uma, e é preciso fazer isso em colaboração com quem lá mora. Se isso for conseguido, não implica um grande dispêndio orçamental, implica é mudarmos que a rua é de todos, é nossa, temos todos que cuidar dela, e obviamente que os poderes municipais têm que corresponder a esta vontade, nomeadamente com os pequenos arranjos, com a remoção dos carros, com o problema do estacionamento, que é gravíssimo, e este sim é o verdadeiro problema de segurança de Faro. Eu pergunto aos farenses se revêem nesta cidade o Pedro Pinto aqui. Pergunto. E Isso é bom também perguntar. pergunto ao Pedro Pinto, Pergunto. que esteve Isso- aqui e todo pergunto aos este farenses tempo, se concordam ou não com e Mesquita. não disse uma Concordam única ou não coisa com sobre Mesquita. Faro. O desafio para o Pedro Pergunto- Pinto é pergunto- dê-nos uma ideia para Faro, Pedro Pergunto. Pinto. Dê-nos se uma concorda- ideia ouça, para Faro. Pergunto se concorda ou não com Mesquita.
Claro que concordo com a mesquita. eu concordo, pronto. Tal como qualquer outra manifestação religiosa, bem. as pessoas de determinada religião têm direito a praticar a sua fé religiosa. Painel, também se concordam ou não com a mesquita. Já agora é importante Eu os franceses gostava de saberem. Os franceses gostam Porquê? dessas coisas. Onde é que o dinheiro é investido? O Partido Onde é que Chega, o seu dinheiro é investido? é contra a liberdade religiosa? O Partido Chega é contra a construção de mesquitas em Faro. E garanto, se eu for Presidente da Câmara, não há construção de nenhuma mesquita Isso é em Faro. perfeitamente Garanto que não há nenhuma. inconstitucional e o Ouça, senhor não pode garantir. Pode fazer as ministrações que Primeiro, quiser, posso porque não garantir, vai posso. ser sequer Presidente Garanto de aos Câmara. farenses. Se eu for Presidente da Câmara de Faro, não existe nenhuma construção da mesquita em Faro. O dinheiro é nenhuma outra canalizado construção para os religiosa, farenses, obviamente. para os farenses e para as pessoas que realmente trabalham E, as que pessoas, e os precisam querem muçulmanos crescer em não Faro. são farenses, não trabalham, Ouça, são uns ETs que pode aterraram em dizer Faro. aquilo que quiser. Agora, é o combate político. Os farenses Isto não é o decidirão combate no dia 12 de político, outubro. isto é a chicana Não, política. Não, O no dia 12 de senhor outubro, isso é o que está a insiste, não dizer. disse uma única ideia para Faro. Disse, Não há o senhor aqui que uma diz. única É o Bloco de ideia para Esquerda. Faro. É o Bloco de Esquerda. É o Bloco de Esquerda. O senhor não tem uma única ideia para Faro. Agora Eu volto a para dizer. podiam ter ido os Dê-nos naquela uma ideia para flotilha, Faro. naquela Diga qualquer flotilha, coisa para podiam ter Faro. ido, ela também Alguma coisa que tinha interessa aos parlamentar farenses, igual. diga. Também o senhor também está para esclarecer. desaparecer. Diga aliás, lá, já desapareceu diga lá também. qualquer coisa. Aliás, Diga qualquer coisa que interessa aos farenses. Em Faro, ouça, vamos os dois para a rua de Faro. Assim, ninguém o conhece. A mim, toda a gente conhece. Essa é a grande diferença A que nós questão temos. é por que razão é que o conhecem O assim? senhor ninguém o conhece. Quem é o E senhor? então? Muito bem, o nosso também tempo conhecem lá em sua casa. está mesmo a terminar. António Pina, O conhece é o único sítio também. Também. Não se o que é preocupe que com quer isso. clarificar do que está a ser dito? Para clarificar Idiota. que ninguém vai proibir a construção de mesquitas. O que Então, se trata... o PS é a favor da Deixa-me construção de terminar. O É importante que isto. acontece é que houve uma promessa do Executivo a que não ao é essa, pertence António Pina, a pergunta não é essa. o Dr. Cristóvão É a Norte favor para ou ceder contra a construção da um mesquita? espaço público da Câmara para a construção da mesquita. E é evidente que neste momento, nesta fase, não há a paz social para que isso aconteça. Qual é a sua opinião infelizmente. sobre a construção da mesquita, Cristóvão Norte, para que fique claro? Eu sou favorável à liberdade religiosa Religiosa. e, portanto, ninguém pode impedir que se construam mesquitas, mas elas não são construídas nem com cedências de terrenos públicos, nem Eu, com como dinheiros Presidente de Câmara, públicos. não haverá E nenhuma as outras mesquita em Faro. igrejas são construídas Garanto com aos farenses. cedências de terrenos públicos? Como tem acontecido sempre em Faro, Garanto todas aos as farenses, igrejas foram comigo, Presidente de construídas Câmara, muitas com nenhuma cedências de terrenos mesquita em Faro. públicos? Deixe-me só Nenhuma. dar uma última Nem nota. rezas na rua. Também É tem estranho nem como é rezas que na o rua. Cristóvão Nem o Norte terço, nem as sabe procissões, rezas na então. rua. o número de votações dos Ela é outros católico, partidos com muito na orgulho. Assembleia Municipal quando faltou a mais de 50% das mesmas. Isso é falso. Muito António bem. Pina estava a falar de quê? É assim que terminamos o nosso debate. Muito obrigada. Abdicam ou não dos 5% do ordenado? Era importante Aos saber isto. 5. É que eu abdico dos 5% do meu ordenado. O nosso Abdicam ou não? tempo terminou. Obrigada excelente. mais uma vez aos 5. Eu volto domingo à noite com o debate entre os candidatos para a Câmara Municipal do Porto, na SIC e na SIC Notícias. Bom fim de semana.